Nós vamos entender como é que está a situação nesse momento do Congresso Nacional, trazendo dados para vocês, inclusive aqui, do pleito de 2022. Algumas coisas que vocês vão ver aqui na tela mudaram, inclusive, de lá para cá, porque alguns indivíduos conseguiram na justiça decisões para poder receber o mandato. Outros indivíduos conseguiram também ocupar cargos no governo Lula e acabaram cedendo a sua cadeira ali no parlamento, na Câmara dos Deputados, que é o exemplo que eu vou trazer para vocês aqui. Mas só para que a gente possa entender a realidade que todo mundo que abre a boca e diz que o governo simplesmente poderia ou não fazer uma parceria com o Lira, poderia ou não ter aceitado a chantagem do Lira, para que vocês entendam que o que eu acho ou o que eu queria que fosse, lamentavelmente, às vezes é muito diferente do que realmente é. Olha os dados aí na tela, como é que ficou o Congresso Nacional depois da eleição de 2022. Nesse gráfico que eu fiz para vocês aí, inclusive envolvendo deputadas mulheres e deputados homens dentro do Congresso Nacional, tanto de partidos de esquerda quanto de partidos de direita, eu dividi da seguinte forma: todos aqueles partidos que se declaram de esquerda estão ali naquele gráfico que você está vendo pessoas ali em vermelho mais claro e em vermelho mais escuro. E na parte de cima, mais azulada aí, inclusive com a alteração de azul claro e azul escuro, para vocês separarem os homens e as mulheres dentro ali das cadeiras da própria direita e do que se diz centro, eu dividi ali basicamente indivíduos que se declaram, que o partido se declara de direita, ou indivíduos que o partido se declara de centro, mas a gente sabe que quando o partido no Brasil se declara de centro, ele é basicamente de direita, mas quando lhe é interessante, ele fecha algumas pautas com a esquerda. Mas ele não tem compromisso com a esquerda, o compromisso dele é com a direita. Então, passado a eleição de 2022, a Câmara dos Deputados Federais, que é composta por 513 parlamentares, estava nesta configuração que vocês estão vendo aí. 389 parlamentares de direita, ou ditos ali de centro, barra centro-direita, que equivale a 76% da Câmara dos Deputados, e abaixo, 124 parlamentares, incluindo homens e mulheres, 24% do Congresso Nacional na Câmara dos Deputados, para ser mais específico, de parlamentares, tanto homens quanto mulheres, ditos de esquerda, ou seja, que os partidos são declaradamente partidos de esquerda. E aí eu preciso de novo trazer para vocês a realidade política do Brasil, que ainda elege figuras como o próprio Arthur Lira, que elege figuras como Carlos Jordi, Carla Zambelli, Eduardo Bolsonaro, a própria Damares Alves e tantas outras figuras que a gente tem, tanto na Câmara dos Deputados quanto no Senado Federal, que impede que meramente a sua ou minha vontade seja feita. Quando a gente olha para esses dados que eu trouxe na tela para vocês, dos 86% de parlamentares de direita versus 24% dos parlamentares de esquerda, o que isso quer dizer? Que hoje, só com parlamentares de esquerda, a gente não consegue nem abrir um quórum para votação. Para aprovar um PL, como acontece no caso do Mourão, que ele queria ali aprovar o PL para anistiar os golpistas do 8 de janeiro, eles conseguem abrir uma votação no Senado Federal, e inclusive também na Câmara dos Deputados, para poder se ter ali um número mínimo de indivíduos para votar. Mas na Câmara dos Deputados, por exemplo, nós da esquerda, nós do campo de esquerda, não conseguimos nem abrir um quórum para votação. Por quê? Porque hoje, apesar de algumas movimentações que se teve aí depois da eleição de 2022, lembrem vocês, inclusive, volto a dizer que esses dados são do pós-eleição de 2022, então o número de parlamentares de lá para cá que se declaram de esquerda, porque isso é um partido que se diz de esquerda, aumentou. Se estima ali, inclusive, que se tem ali cerca de 130 a 140 parlamentares em alguns cálculos